Olá amigos, como estão? Hoje vamos ter o vídeo 108. Não o 108 é o vídeo 108 único, mas temos imensos anexos. Então, hoje, não a pedido, mas porque falaram tanto, vamos aqui falar como é que apareceu o inferno e o cérebro, que é o nosso cãozinho de estimação de guarda. Hoje vamos explicar o que é o inferno. É sempre necessário uma pessoa, quando falar, saber do que fala. Vocês abandonem certas coisas que vos dizem e ouçam a gente. Durante muitos milhões de anos, este planeta foi usado como lugar de experiência para criação de espécies e raças que, se resultasse, seriam distribuídos aleatoriamente pelos planetas que precisassem de renovação. Resultou bastante bem desde mais de 300 milhões de anos. Pangeia formou-se há pelo menos 540 milhões de anos e nós já cá estávamos. Antes só existia líquidos, água. E nós, Drago, quando chegámos, criámos todas as condições para criar mais um planeta vivo. Por algum motivo somos chamados de jardineiros. Também tenho-vos a dizer que nós não criámos todas as espécies, só demos início aos processos. É quase impossível criar tudo, portanto nós damos início. A evolução é que vai criando a diversidade da vida e nós vamos indo e vindo. E vamos vendo o que está aparecendo e, quando necessário, remetendo para eles as encomendas dos diversos planetas. Ainda hoje está em vigor isso. Não enviar as coisas, mas a criação de raças. Depois criámos raças específicas, não só para negócio, também como aprendizagem. Todas estas transações acabaram há 1 milhão de anos. Acabaram as encomendas. Isso libertou-nos para poder começar a criar raças a sério. Começámos por criar florestas únicas. Depois passámos por fazer animais diferentes, completamente diferentes do que vocês se conhecem. Depois, por opinião dos nossos aliados, resolvemos criar uma raça diferente de bípedes que pudessem evoluir e talvez um dia se pudesse juntar ao Conselho como mais uma raça senciente. Encontramos, fomos até todo lado à procura, olha, encontramos em África alguns grupos que podemos fazer. Com muita pena nossa, o plano falhou, mas os imperadores resolveram continuar com a experiência. Continuamos com a experiência. E fomos criando e recriando raça após raça. Vocês podem chamar-lhe humanos. Tiveram já muitas formas. Algumas delas eram realmente humanoides, mas havia outras que não eram assim tão perto. Até que chegamos agora com a 17ª. Todas elas falharam devido a conflitos, a doenças, acidentes nucleares e até por desespero. E vou-vos dizer uma coisa, esta 17ª vai pelo mesmo caminho. Corresponde a 10% de 1% da população do planeta. Não vai ter muito tempo esta. Talvez a gente arranje outra maneira de chafar e levar daqui. Agora vou passar à minha esposa, a minha bela esposa, que vai falar e vai-vos contar o resto. Entretanto, para todos vocês, um grande abraço. Não se esqueçam de se protegerem. E mais uma vez, ouçam-me. Lucifer out. Bem, boa tarde para vocês. Eu vou dar então continuação ao vídeo que o meu esposo já começou e vamos lá então a isso. No seguimento que ele estava a dizer, entretanto, a correlação das forças políticas, judiciais e militares dentro da galáxia, com os conselhos a terem problemas com alguns conflitos interplanetários. Cada vez existiam mais criminosos a mostrarem a sua perversidade e ela era também cada vez maior. O que fazer então?
tinha que se encontrar um lugar para se colocarem esses seres, pois não poderiam nem ficar nos planetas de origem, nem nas prisões dos conselhos. Então, depois de muitos conciliábulos, resolveu-se que seriam colocados neste planeta Telos. Vocês já sabem que este planeta recebeu esse nome devido à estrela que orbitava. Mas colocá-los onde? Aqui dentro deste planeta? Em que sítio? Vejamos, se fosse na superfície, um dia eles poderiam fugir e com certeza falo-iam. Ou com conhecimentos adquiridos por eles mesmos, ou com a ajuda de inimigos exteriores. Então, depois de análises interiores de todo o tipo, verificou-se que este era um planeta com um núcleo com capacidade suficiente para levar quase todos os criminosos. Utilizaram-se 4 planetas para isso. E como fazer então? Bem, por baixo da crosta, usando os termos de agora, a Terra é formada por lava e por um núcleo suficientemente forte e invulnerável. Várias infraestruturas foram criadas não a nível físico, que poderiam eventualmente falhar, mas a nível energético, que seriam quase tão bem invulneráveis para esses prisioneiros que precisavam de aqui ser colocados no inferno. Então, acessoriamente dividiu-se o núcleo em algumas zonas em que se depositaram esses seres e olhem que nunca mais de lá sairão. Colocaram-se também 3 naves dentro da lava para o caso de aparecerem mais prisioneiros. E regularmente aparecem mais. Mas, como dissemos, o núcleo está dividido. Precisávamos de guardas que blindassem todas as zonas. E achámos a solução. Em tantos milhões de planetas, claro que encontramos controladores suficientes. São chamados por quase todos como demónios. Vê-se bem até que ponto chega a ignorância de tanta gente, devido a muitas tretas das religiões, dos filmes, dos livros especializados. O público pensa erradamente que os demónios são seres maléficos e que querem levar as pessoas com eles. Para quem não sabe, a palavra demónio significa apenas aqueles que sabem, e não tipos deformados, como os desenham ou pintam, que são malévolos. E não são. São apenas seres estelares que nos protegem dos verdadeiros malditos, ou seja, daqueles prisioneiros cujos crimes foram de tal maneira horríveis que não irão mais sair de lá. Muitos são os conhecedores dessas essências, mas equivocam-se devido aos vendedores de desgraças que a única coisa que querem é ganhos financeiros e oportunidades de poder e no poder. E isso até nos leva aos títulos que se dão a alguns seres, como por exemplo Lucifer, que significa apenas o portador de luz, do saber e do conhecimento. Ou então atacam Satã ou Satanás, que significa apenas
o portador da justiça e também da liberdade. São títulos que já existem, contrariamente ao que os idiotas religiosos dizem. Existem há 2.000 milhões de universos atrás, desde esse tempo. Temos também alguns tipos de como é dizer, alguns tipos, chamemos-lhe animais, que fecham as fronteiras do núcleo, e um desses exemplos, desses animais parecidos remotamente com o cão, ou melhor, um desses animais parece-se remotamente com o cão. O mais conhecido é o cão com 3 cabeças e cauda de dragão. E ele chama-se Cerberus. Tem muito bom feitio, acreditem, para nós e também para aqueles que vão para lá como prisioneiros. Mas muito mau feitio para aqueles que tentam fugir ou sair de lá. Para esses, para aqueles que querem passar ou fugir, eles são maus. Muitas pessoas falam que viram demónios, que são maus e que, portanto, devem vir do inferno. Será? Eu acabei de dizer-vos que os demónios não são maus. Portanto, repito a pergunta. Será que esses seres que dizem que terem visto e a que chamam demónios terão vindo de lá? Serão eles maus? Não. Não é verdade. São fugitivos do umbral. E só há 400.000 anos é que se expandiu a ideia principal e se tornou este planeta um planeta prisão. Agora aprendam e compreendam. Despeço-me então de vocês com o meu nome, Satanael, ou Satã, ou Arisia Mater, Alt.